Olá, meus amigos, boa tarde. Sejam todos aqui muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou a doutora Gleice Alves, advogada. Já trabalho há alguns anos com planejamento patrimonial e sucessório através de holding familiar, né? Porque lembrando, planejamento patrimonial e sucessório não é feito exclusivamente com a ferramenta holding, mas este canal é voltado para a discussão desses temas relacionados à holding familiar. Então, se você está chegando hoje, seja muitíssimo bem-vindo. Se esse conteúdo te agradar, se ele for útil para você, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, você vai receber aí sempre cada vez mais vídeos, né? Cada vez mais atualizações sobre. Deixa eu arrumar aqui o meu microfone, que ele tá caindo. Pronto. Ok? E se você já é aqui da nossa audiência, seja muito bem-vindo novamente. Vocês aqui têm feito uma grande diferença no canal. Eu tenho gravado muitos vídeos riquíssimos sobre as dúvidas e participações de todos. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sugestões, deixe dúvidas, porque eu vou sempre procurar aí estar respondendo todas as dúvidas, todos os comentários, ok? Gente, eu tava aqui, esse vídeo de hoje trata de uma questão específica para o estado de São Paulo, mas não sai agora. Não sai agora se você não está no estado de São Paulo. Primeiro, porque você pode ser chamado a atuar no estado de São Paulo. E segundo, porque você pode se deparar com uma situação semelhante aí no seu estado. E aí você pode consultar aqui, já fica aí a dúvida, né, gente? Eu vou dar mais ênfase, vou começar a dar mais ênfase na gravação de conteúdo sobre ITCMD, né? Eu tô vendo que tá tendo muita dúvida sobre ITCMD. Por quê? Porque o bonitinho da balada agora é o ITBI. Então, só se fala em ITBI, tema 796, aquela salada toda, tal, STF, Parará, os municípios. Uma loucura, né? E esquece-se um pouco do ITCMD, gente. O ITCMD é tão importante e em muitos casos mais importante do que o ITBI. Mas como ele não está sob os holofotes da mídia, né, ele acaba sendo um pouco esquecido por quem trabalha aí com holding. Recentemente eu fiz uma consulta de uma cliente, tá no estado do Rio Grande do Sul, num determinado município lá, né, e eu fui fazer uma consulta para ela sobre ITBI, porque, gente, a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente tem mais de 5 mil legislações sobre ITBI, né, gente? A gente tem as normas gerais lá em matéria tributária do ITBI, que tá lá no nosso queridíssimo CTN, mas a gente tem as legislações municipais e a gente encontra alguns absurdos em algumas situações, né? Nesse caso específico, gente, a alíquota do ITBI lá era de 1%, mas a alíquota do ITCMD no estado era de 8%. 8. Então, vejam, o ITBI tá nos holofotes, né? Lá todo bonitão. Mas naquele caso, ele só representava 1% do ponto de vista tributário, 1% do valor da operação, enquanto que o ITCMD lá na frente, 8%, né? Então, veja a diferença que a gente tem aí em relação a essas questões do ITCMD. Eu vejo que tem muita dúvida, especificamente com base de cálculo, que é a dúvida da colega. Então, eu vou falar aqui de questões gerais do ITCMD, não vou aprofundar demais, porque lá no curso tem um módulo só e somente só sobre ITCMD e tudo relacionado à tributação por ITCMD das operações envolvendo holding, né? Veja que é um módulo do curso, então não tem como a gente esgotar aqui num vídeo de 15, 20, 30 minutos, né? É impossível, né? Mas vou direcionar para responder aqui a dúvida, né? E já deixar aqui as observações necessárias, tá certo? Vamos lá. Ela colocou aqui: doutora, no caso do dado como exemplo, que foi uma cessão onerosa de cotas na holding, ok? Esse era o vídeo, né? Se a holding por exemplo, uma holding imobiliária com 4 galpões foi constituída e logo em seguida feito o planejamento sucessório para os filhos, ou seja, a doação de cotas, né? Pagarão o ITCMD sobre o valor histórico que foi integralizado, ok? Digo porque em São Paulo está havendo uma cobrança diferente.
o fisco já está fazendo a avaliação do valor de mercado do imóvel para emitir a guia do ITCMD referente a essas cotas. Calma. Vamos lá. Considerações sobre ITCMD, tá certo? Imposto de transmissão causa mortes e doação, incide nas transferências não onerosas de patrimônio. Está lá previsto na Constituição e temos como norma geral em matéria tributária para ITCMD CTN, artigo lá 35, 36, 37, acho que também o 38, ok? Sobre ITCMD, tá? Vamos lá. Base de cálculo do ITCMD em qualquer situação, ok? Em qualquer situação. Doação de imóvel, doação direta de imóvel. Estou doando um apartamento para minha filha. Base de cálculo do ITCMD com base no CTN, valor venal do bem doado. Ok? Nós temos que o ITCMD, ele é um imposto de competência estadual. Então, veja bem, a Constituição traz as espécies tributárias, no caso aqui o imposto de transmissão causa morte e doações, define a competência, quem tem poderes para instituir, cobrar e fiscalizar o tributo, que no caso são os estados, e tem uma lei complementar, que é uma norma geral em matéria tributária, no nosso caso aqui o CTN, que vai trazer normas gerais em matéria tributária, para que haja uma mínima uniformidade dentro da federação para a instituição e cobrança do tributo. A lei que institui o tributo é uma lei estadual, lei ordinária estadual, ok? Então, se nós temos 26 estados mais Distrito Federal aqui no Brasil, nós temos 27 legislações diferentes sobre ITCMD. Base de cálculo do ITCMD, valor venal. Por quê? Porque a Constituição diz que para normas gerais em matéria tributária, dentre elas base de cálculo, é necessária lei complementar, como eu disse, para uma uniformização mínima do sistema tributário nacional. E onde é que está, e no caso do ITCMD, é o CTN. Então, quando o Estado da Federação vai instituir o imposto, ele tem que necessariamente ter como norte o quê? A lei de normas gerais, que no caso é o Código Tributário Nacional. Ok? Vamos lá. Onde é que está a questão aqui? No critério de avaliação. Ok? Então, você tem aqui situações de estados, por exemplo, que são completamente silentes quanto ao critério de avaliação, tá certo? E você tem estados aqui que instituem critérios de avaliação desses valores venais. Porque, veja bem, uma coisa é eu avaliar veículo, outra coisa é eu avaliar imóvel, outra coisa completamente diferente é avaliar o quê? Cotas de sociedade. E tem mais. Cota de sociedade operacional pode ter um tipo de avaliação, cota de sociedade não operacional, sociedade tipicamente patrimonial, outro critério. Uma lei que determina, aí já na própria lei, certo? Critérios de avaliação diferentes para empresas, se operacionais ou não, é aqui do DF. A legislação de ITCMD aqui do Distrito Federal, ela faz essa repartição. Olha, se for operacional, o critério é esse. Se for tipicamente patrimonial, o critério é esse. Entende? Então, isso é possível? É possível. Em regra, isso vem em lei. Em alguns estados, o estado faz o quê? Olha, valor venal do bem doado, no caso de doação, né? A depender do critério de avaliação estabelecido em regulamento. Existe ilegalidade ou inconstitucionalidade na verificação do procedimento de avaliação por regulamento, por qualquer outro ato administrativo? Não. Porque o critério de avaliação é um procedimento administrativo de avaliação daqueles bens. Ele não vai necessariamente alterar a base de cálculo, ele vai simplesmente avaliar, ok? E aí, qual é a situação no estado de São Paulo? Vamos para a dúvida da colega, eu vou reler aqui, ok? Vamos lá. Aqui, por exemplo, uma roda imobiliária com 4 galpões foi constituída e logo em seguida foi feito o planejamento sucessório para os filhos. Pagarão ITCMD sobre o valor histórico que foi integralizado, ok? Digo isso porque em São Paulo está havendo uma cobrança diferente. O fisco está fazendo a avaliação do valor de mercado dos imóveis para emitir a guia do ITCMD referente a essas contas. Gente, aí eu fui olhar o regulamento de ITCMD do estado de São Paulo, né? Eu fui olhar porque lá
eles remetem ao critério de avaliação a um regulamento. E aí, qual é a questão? O regulamento prevê o que o Estado de Minas Gerais também prevê, só que lá está previsto em lei, tá textualmente em lei, tá certo? Que será por balanço patrimonial. E digo mais, alguns estados prevêem o balanço do último exercício, devidamente registrado na junta, tarará, certo? Outros estados prevêem o quê? Balanço patrimonial, balanço especialmente levantado para aquela situação específica, ok? Então, veja que, ou seja, são estados que são mais detalhistas em relação a essa questão. Uma coisa que eu vi quando eu paguei um módulo de contabilidade tributária para advogados lá na pós-FGV, que foi muito legal, foi que o professor falou assim, gente, um balanço patrimonial é como se fosse uma foto, é como se fosse uma selfie, eu me lembro muito bem disso, né? Como se fosse uma selfie. Ele demonstra a realidade daquela sociedade, daquela empresa, enfim, naquele momento, né? Naquele momento. Então é como se fosse, é um registro daquela situação naquele momento, ok? Então, existem estados que adotam o último balanço, né? Balanço do último exercício, né? Existem estados que adotam balanço especial, ou seja, não, você está doando agora, então você vai me apresentar um balanço agora, né, da situação atual da sociedade para eu poder avaliar. Então, no caso, o que eu imagino, porque aqui também, gente, foi uma análise abstrata, né, a colega colocou a dúvida aqui, mas eu imagino que qual é a situação? O Estado de São Paulo está dizendo assim, não, eu quero um balanço, né, eu quero um balanço especial, porque a avaliação, no caso lá, é pelo patrimônio líquido da sociedade, né? Então, o que é que eu suponho aqui, porque eu não vi o procedimento administrativo e o que é que gerou, né, essa dúvida do ponto de vista prático, né? Mas o que é que eu imagino aqui? Que o Estado de São Paulo está fazendo que, olha, para avaliação do patrimônio líquido, eu vou olhar balanço e acervo patrimonial, que é o mais comum, né? Então eu vou olhar o balanço para ver se é uma empresa operacional ou não, para eu entender aqui essa sistemática, né? E em verificando que não é, eu vou olhar o quê? O acervo patrimonial, para desta avaliação indireta eu chegar onde? Na avaliação das cotas. E uma vez fazendo a avaliação das cotas, agora sim eu estou entendendo a base de cálculo, eu cheguei num valor objetivo de base de cálculo para incidir a alíquota aí, que a depender da faixa, né, podendo chegar a 8%, para poder fazer aí a conclusão dessa doação para os herdeiros, ok? Então, valor histórico, muito dificilmente será por valor histórico, né, dessa sociedade aí que está fazendo essa doação. Detalhe, gente, em algumas situações até dá para brigar pelo valor histórico. Quando? Quando o Estado não prevê critério de avaliação. Entende? Então, o Estado diz assim, não, é valor venal. Ponto. Não prevê nenhum critério de avaliação, nem na lei, nem em nenhum regulamento apartado, né? Às vezes uma outra lei que estabelece algum critério de avaliação, mas normalmente são atos administrativos, né? E como eu disse, não há nenhuma ilegalidade nisso, porque é mero procedimento de avaliação, tá certo? Então, pode ser que você tenha como brigar no silêncio da lei. Olha, não tem dizendo nada aqui que vai ser por valor patrimonial, que esse valor patrimonial das cotas vai ser levantado por balanço do último exercício, ou que vai ser levantado por balanço. Então, com base em que você criou essa regra? Ente estadual maravilhoso. Entende? Com base em que você criou esse critério de avaliação, né? Por quê? Porque a gente tem no direito tributário, mais especificamente aí no processo administrativo e fiscal tributário, se for o caso, ou num procedimento de avaliação, a gente tem o quê? Legalidade estrita. Então, olha, você não pode criar da sua mente, dos seus sentimentos e das suas experiências pessoais um critério de avaliação e simplesmente me cobrar. Então, e o que é que nós temos de objetivo de base de cálculo? O valor histórico do contrato social. É possível. Não estou dizendo que é certo, que direito líquido de certo. Era isso que eu queria dizer. Não estou dizendo isso, gente. Não é cabível o mandado de segurança num primeiro momento, nada disso. Volto a dizer, temos que analisar o caso concreto de cada estado. Mas no caso específico do estado de São Paulo, gente, é valor patrimonial das cotas.
e aí muito provavelmente ele vai pedir balanço, né? Creio eu, porque eu nunca fiz uma holding no estado de São Paulo, então nunca verifiquei, digamos assim, detalhadamente esse procedimento lá, né? Mas eu vi que a lei prevê dessa forma, o regulamento prevê dessa forma, e aí, como eu disse, uma forma que ele tem de chegar ao valor patrimonial da cota no caso de não operacionais, a avaliação do acervo patrimonial. E aí os imóveis vão entrar de forma indireta na avaliação dessas cotas, ok? Mas quando prevê assim, de fato, não vai ser pelo valor histórico, tá bom? É por isso que eu digo, gente, às vezes a gente fica muito focado no ITBI, e o ITCMD, como a colega bem observou aqui, tem um peso significativo aí no trabalho com holding. Então, atenção para o ITCMD. Ok, meus amigos? Bom, eu acredito que a dúvida tenha sido respondida. Nobilíssima colega, se não foi, deixa aqui seu comentário adicional. Se for o caso, eu gravo um outro vídeo, tá certo? Se alguém precisar entrar em contato comigo, tem os meus contatos aqui, e-mail de contato, fica tudo na descrição aqui dos vídeos, certo? Então, aqueles que precisarem de uma consulta, às vezes as pessoas deixam aqui no chat do canal pedidos de consulta. Manda um e-mail, eu vou dizer meu e-mail aqui, mas de qualquer forma tá na descrição, gleicesilvadv@gmail.com. Entre em contato lá, a gente pode fazer um agendamento para um atendimento mais específico sobre casos específicos de holding, porque o canal aqui é genérico, é aberto, né? É para atender aí os colegas e inscritos de forma mais genérica, tá ok? Bom, gente, era este aqui a minha resposta, né, a minha contribuição. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe seu like, deixe seu comentário, né, deixe suas dúvidas, eu estou à disposição de todos e sempre trazendo aqui as principais implicações aqui para a gente trabalhar esses temas. Ok, meus amigos? Um fortíssimo abraço, tudo de bom, até nosso próximo vídeo.